Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, queridos amigos, queridas amigas. Estamos retornando para dar continuidade ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Hoje nós iremos tratar do capítulo 10, intitulado Vencer o Mal. Nesta passagem, neste capítulo, Emmanuel faz os seus comentários a partir do versículo 21 do capítulo 12 da carta aos Romanos, que diz o seguinte: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós podemos perceber nessa passagem, alguns historiadores citam, que essa passagem, ou melhor dizendo, que as cartas, Paulo começou a escrevê-las a partir da cidade grega de Corinto, exatamente no período conturbado em que ele havia retornado de Atenas, onde foi muito mal recepcionado, onde os atenienses não deram a menor atenção para a mensagem do Cristo, para a mensagem da Boa Nova, desdenhando, inclusive, de suas falas, da mensagem que ele ali levou, e ele, saindo dali e se deslocando até a cidade de Corinto, com quem encontra, com os seus amigos, com todos os seus confrades que o acompanhavam, ou parte deles, que estavam nessa luta de difusão, de divulgação do Evangelho. Ele busca esse conforto entre os amigos e de alguma forma procura renovar suas energias. Contudo, mesmo assim, ele ainda encontrava-se meio tristonho, meio cabisbaixo, em decorrência de tudo que ocorrera na cidade de Atenas. Essas informações a gente encontra de forma muito clara no livro Paulo e Estevão. E aí o que ocorre? Ele, num determinado dia, ele se recolhe à igreja de Corinto, no horário noturno, fazer algumas reflexões, fazer algumas orações, e nesse momento ele sente e recebe a presença grandiosa do nosso Mestre, que, sabendo da necessidade dele de amparo, sabendo da necessidade que ele estava tendo naquele momento de renovar as suas energias, foi ter com ele, orientando a maneira de como ele poderia chegar em todas as outras cidades com as quais ele estavam necessitando de sua presença, que já tinham encaminhado vários emissários para que eles trouxessem mensagens ao apóstolo, no sentido de que ele passasse lá para renovar as forças, levar novas mensagens para os seguidores do cristianismo. Mas ele mesmo, Paulo, naquele momento estava meio que com a sua fé, se é que podemos dizer isso, um pouco abaixo do normal, mas que, repito, dado a situação vivida em Atenas, ele sentiu-se um pouco enfraquecido na sua missão. Mas é verdade que ele estava acompanhado sempre, de espíritos superiores, dentre eles o mestre, o nosso grande mestre, que naquela noite foi ter com ele e renova suas esperanças, dizendo que se ele não podia estar presente fisicamente em todas as comunidades, ele poderia fazê-lo em espírito. Num primeiro momento ele não compreendeu a mensagem, mas o Cristo esclareceu dizendo que ele poderia fazer isso de forma que essa sua presença poderia ser feita de maneira através da escrita de mensagens, escrita de cartas, de epístolas, para que renovassem, levasse
ânimo para as comunidades pelas quais ele já haviam passado, tanto ele quanto os demais companheiros de caminhada, de luta, né, que eram tantos, E diante disso, o Cristo deixou dito para ele que ele teria a presença constante, principalmente nas escritas das cartas, ele teria a presença constante de Estevão, que seria o emissário direto do Cristo para acompanhá-lo, para dar todo o suporte necessário nessa tarefa tão ardorosa, tão difícil que coube ao apóstolo dos gentios, que foi da difusão do Evangelho. Então, o livro Paulo Estevão, ele é repleto de mensagens históricas assim fantásticas e fundamentais para esclarecer muito das passagens de Paulo em suas diversas viagens, né, em seus diversos deslocamentos por todas as partes do mundo daquela época. Emmanuel, então, ele vai fazer os seguintes comentários sobre esta passagem. Ele nos diz o seguinte: comumente empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ou seja, nós temos o hábito de utilizar a expressão de guerrear o mal, lutar contra o mal, né, combater o mal, e muitas vezes nós fazemos isso de uma forma talvez não muito adequada, né, porque em grandes momentos, em diversos momentos, nós procuramos esse combate através da violência, através da guerra, da luta, né, muitas vezes da luta corporal mesmo. E como pode se combater o mal praticando também o mal, né? Então, essa é uma verdade, né, que nós podemos expressar aqui, que para a gente poder superar o mal, nada superior, nada melhor do que a prática do bem. E esse bem, nós temos diversos modos de fazê-lo, diversas maneiras de fazê-lo. A gente pode trazer esse tema para a atualidade, né, em que nós percebemos ainda, desde das eleições de 2018, esse embate, esse guerreamento que há entre as oposições, né, políticas, e que isso tem se acirrado cada vez mais, lamentavelmente, para o nosso país, para a sociedade como um todo, em que todos nós queremos ter razão, todos nós queremos ser os donos da verdade, todos nós queremos dizer que as minhas afirmativas, as nossas afirmativas aqui estão corretas, a gente não respeita a afirmativa do outro, mesmo não concordando, né? É algo que nós precisamos ter, o respeito pelo outro, mesmo a gente não tendo tanta afeição, mesmo a gente não tendo tanto apreço por aquele que discorda de nós ou que trazem informações, né, pensamentos diversos do nosso. Isso não significa que a gente necessariamente tenha que calar ou que não possa falar nada, não é isso. É óbvio que nós podemos e devemos expressar o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver as coisas, contudo, jamais podemos querer nos sobrepor ao outro por meio da força. O diálogo, ele existe, o debate existe justamente para isso, né? Para que a gente mantenha um diálogo que seja sadio. E se
nós acharmos que devemos entrar no embate, no diálogo, no sentido de esclarecer de alguma forma as pessoas, que o façamos. Contudo, nós precisamos pensar da seguinte forma: todos os embates, todos os confrontos de que nós participamos, eles realmente, a nossa verdade ela é absoluta? Aquilo que nós estamos buscando, ele não contém erros? Aquilo que nós tanto almejamos está embasado realmente na mensagem evangélica, na mensagem da Boa Nova? Se na nossa concepção, sim, e que não deve ser única e exclusivamente na nossa concepção, deve ser muito mais baseado nos ensinamentos da doutrina dos Espíritos, assim como nos ensinamentos do Evangelho, das mensagens evangélicas que chegam e que chegaram até nós. A gente tem que estar muito bem baseado nisso. É claro que o Evangelho ele suscita diversas interpretações, ele suscita diversos entendimentos, mas uma coisa que precisa estar clara, que precisa estar de forma bem evidenciada entre nós, é o cuidado e o respeito que nós devemos ter para com o outro. Repito, nós não necessariamente temos que acatar a opinião do outro, ou melhor dizendo, temos que concordar com a opinião do outro, mas nós temos que respeitar. Isso é algo que é natural de uma sociedade minimamente civilizada, de homens que já compreendem, raciocinam e entendem minimamente o entendimento do outro, entendem minimamente o pensamento do outro, a razão, a forma de outro pensar de uma maneira diversa da nossa, né? Então, os dias de hoje trazem isso de forma muito clara, esse guerreamento, né? Esse embate de forças, essas lutas, né? Esses combates via redes sociais, esses combates presenciais mesmo, enfim. Lamentavelmente, nós estamos vivendo tempos assim. Mas a doutrina ela nos esclarece que nós estamos também vivendo um processo de modificação do nosso planeta, né? De modificação, de transição desse planeta. E a doutrina espírita nos diz que nesse período de transição planetária, realmente teremos muitas dificuldades e iremos passar por diversos dissabores, né? Por diversas situações bem dolorosas que trarão grandes dificuldades para a humanidade. E isso nós estamos vivendo de forma muito clara nos dias de hoje. Mas a gente sabe que no leme dessa nau, nós temos o Cristo, né, que é o nosso governador planetário. Portanto, nós não estamos abandonados, né? Não estamos abandonados. Dando prosseguimento, Emmanuel nos diz: ainda assim, muitas vezes, urgindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. Ou seja, apesar de nós não entrarmos nos embates calorosos, nos guerreamentos, mas por vezes nós agimos de maneira, como que eu posso dizer, de um modo tal, com menosprezo, ou com desprezo, ou com desatenção, né? Não tendo os cuidados necessários quando se faz necessário que nós tenhamos em nossas mãos, junto de nós, próximo de nós, as possibilidades de fazermos uma prática boa, de atendermos um irmão que está necessitado. E isso não interessa qual a cor de sua pele, qual a sua escolha político-partidária, se assim o tiver. Não interessa se é homem, se é mulher, se é baixo, magro, preto, branco, enfim, isso não interessa. O importante é que nós temos sempre possibilidades
de oferecer uma mão amiga, um sorriso amigo, uma palavra amiga, né, de oferecer os nossos ouvidos, de oferecer um pouco do nosso tempo às pessoas, e isso independe de quem seja. Se foi a pessoa um malfeitor ou não, isso não nos importa. Se assim não fosse, Cristo teria feito de modo diferente. E ao contrário, Cristo atendeu a todos, inclusive malfeitores, né? Então nós não devemos jamais olvidar a possibilidade, a oportunidade de fazer uma boa prática. E essa cicatrização, quando nós agimos também de maneira de não guerrear no sentido de ir para o confronto mesmo corporal, mas quando nós trazemos na língua palavras que maltratam, palavras que afetam o nosso próximo, isso leva a um tempo, uma dificuldade maior para que esse irmão venha nos perdoar, se é que nos perdoe em pouco tempo, devido à nossa invigilância, né? Devido à nossa incapacidade de compreender o próximo. E aí, volto a dizer, queremos ser os donos da razão e da verdade e acabamos adentrando por esse campo das incertezas, por esse campo das lutas, das batalhas, e que trazem sérios problemas para nós mesmos. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Ou seja, nós vamos conseguir superar todas essas lutas que ora vivenciamos quando nós compreendermos que é necessário oferecer o outro lado da moeda, oferecer a outra face, né? Como Cristo nos ensinou. Quando alguém nos bate em uma face, ofereçamos a outra. Porque não vai ser o revide, não vai ser o olho por olho, dente por dente, que fará com que nós compreendamos e cresçamos e evoluamos, né, nessa caminhada conjunta e contínua que nós estamos vivenciando junto aos nossos irmãos, né, encarnados, que estão encarnados conosco nos dias de hoje. Então, é fácil a gente compreender uma discordância ou pensar diverso, diferente que o outro tem para com o nosso modo de pensar? Não, sinceramente, para mim, honestamente, não é fácil. Mas por que não é fácil? Porque o nosso orgulho ainda é muito exacerbado, ainda é muito forte, ainda é muito gritante dentro de nós, né? Então, se essa mudança ela não ocorrer internamente, se nós não fizermos aquela mudança necessária aqui dentro, certamente nós teremos dificuldade dessa compreensão, nessa vivência com o diferente, né? Então, socorrer o próximo, fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem de todos os modos, de todas as maneiras possíveis que nós pudermos. Essa é uma forma de nós vencermos o mal que está dentro de nós. Primeiramente, esse é o mal que tem que ser vencido. E quando nós conseguimos ir nos libertando desses males que habitam o nosso ser, a gente vai espalhando luzes, mesmo sem se perceber. A gente vai se tornando um pequeno foco, um palito de fósforo aceso, né, que numa escuridão tem a capacidade de clarear muita coisa. E isso nós podemos nos tornar. Afinal de contas, o Cristo nos diz: vós sois deuses. E se nós somos deuses com D minúsculo, no sentido de que nós temos a capacidade, já que somos filhos de Deus, nós temos a capacidade de iluminar o mundo, iniciando com a nossa iluminação interior, iniciando com a iluminação interna, e a partir de nós a gente passar a ser exemplo para os demais. Segue o bom exemplo aquele que o quiser. Nós não podemos obrigar ninguém, nem mesmo o Pai que é Criador,
ele nos obriga a nada, ele nos deu livre-arbítrio. Então nós precisamos ter isso de forma muito clara em nossas consciências, para ver se nós modificamos toda essa ambiência de gladiação. Parece que nós estamos vivendo nos círculos romanos novamente, nos digladiando de outras formas, mas não menos agressivas também. Dando prosseguimento, ele diz o seguinte: prosseguir, perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Vejamos. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O perdão, né? O perdão que nós devemos praticar. Quando nós errarmos, termos a sobriedade, né? Termos a humildade, na verdade, pelo menos um resquício de humildade, para nos dirigirmos àquele a quem nós praticamos o mal, àquele a quem nós agredimos de alguma forma, e pedimos desculpas, pedimos perdão realmente, e perdoar também aqueles que erram para conosco. A gente tem que entender que todos somos não imperfeitos, né, mas incompletos, porque já que somos criados por Deus, eu acredito, eu compreendo isso, foi até uma fala que eu vi do Simão Pedro de Lima, né, numa palestra em que ele disse que, na verdade, nós não somos imperfeitos, porque somos criados por Deus, mas somos incompletos, porque nós estamos numa caminhada, nós estamos seguindo um rumo na direção do Pai, né? Então, se nós estamos ainda nessa caminhada, é porque não houve ainda a nossa completude espiritual, no sentido de nos tornarmos espíritos crísticos, como a doutrina espírita nos esclarece, né? Então, o silêncio diante do ódio, o silêncio diante da agressão, o silêncio diante da forma descortês com que muitas vezes nós somos tratados, né? Então, não adianta o revide, porque o revide só fará com que as coisas se acirrem e a possibilidade de se tornar ali o que poderia ser um simples diálogo de um desafeto pode se tornar algo muito mais agressivo, descambando inclusive para situações mais graves, né? Que poderão comprometer ainda mais o nosso processo encarnatório. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Que ensinamento, né? Isso todos nós sabemos, né? Todos nós temos consciência disso, todos nós temos compreensão desse ensinamento do Cristo, mas ainda é difícil para nós. É difícil ainda a gente amar o próximo, perdoar as ofensas, não praticar o mal, enfim, isso ainda é difícil para nós. Nós não temos ainda, dado o nosso grau evolutivo, a capacidade de chegar a uma situação tal de que a gente possa apresentar ao outro realmente o outro lado da face, que é a face do amor, da compreensão, da benevolência, da misericórdia, né? E isso, um dia nós chegaremos lá. Contudo, nós ainda enfrentamos essas dificuldades, né? Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação,
mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem restrito. O que ele quer dizer com isso? Que a gente também não pode ver uma prática do mal, por exemplo, uma agressão, e que você possa intervir e tentar intervir de modo cavalheiresco, de um modo cordial, no sentido de tentar apaziguar uma discussão. Isso é um exemplo do que nós podemos fazer. Nós podemos intervir, por exemplo, numa situação em que eu tenho um morador de rua que está ali e que por uma razão ou outra comete um mal feito, faz um pequeno furto. A gente pode intervir no sentido de orientá-lo a não fazer isso, já que ele não consegue encontrar quem o alimente, que ele tenha um pouco mais de paciência, se é que isso é possível que ele consiga, né? Até que alguém chegue e ofereça algo para ele, né? A gente pode intervir quando percebemos no nosso ambiente de trabalho certas discordâncias que estão caminhando para momentos mais rudes, né? Para situações mais complexas, né? De relacionamento mesmo. Nós temos a possibilidade de intervir no sentido de tentar clarear as situações e fazer com que as partes que estão naquele momento em uma oposição frontal, em uma oposição muito forte, né, que eles possam compreender um ao outro, o ponto de vista de um e do outro, para que as coisas clareiem, para que as coisas voltem à sua normalidade, né? Ou que voltem a ter no mínimo uma relação de respeito um para com o outro. Mas a nossa perfeita consagração, ou melhor dizendo, a perfeita vitória sobre os males, sobre o mal, não tem outro caminho que não seja sobre esses males a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Esse bem irrestrito é aquele bem que nós fazemos de forma continuada, de forma que possa levar aos nossos irmãos de caminhada uma mensagem de conforto, uma mensagem de alegria, uma mensagem de contentamento, uma mensagem de compreensão de que aquele também é nosso irmão e que ele também erra, assim como nós também erramos. E nisso, e nessa relação de compreensão, de convivência, a gente vai aprendendo um com o outro. Não é à toa que nós vivemos em sociedade, exatamente para que um aprenda com as experiências do outro. Experiências boas, experiências ruins, isso vai da escolha de cada um de nós, né? Então, meus irmãos, vamos compreender, né, diante das dores que nós sentimos, dos sofrimentos, dos momentos de tristeza, de que às vezes nós achamos que nós não vamos dar conta de uma dada situação, mas não esqueçamos, nós temos sempre uma companhia amiga, nós temos sempre uma companhia de um benfeitor espiritual, que por vezes nós não sentimos nem mesmo a sua presença, mas ele não nos abandona, ele está sempre ao nosso lado. Façamos então como Paulo, quando estivermos tristes por uma razão ou outra, nos recolhamos ao nosso ambiente, ao nosso ambiente interno, né, ao nosso ambiente mental, à nossa própria consciência, e façamos reflexões e oremos e peçamos a Deus, por meio das nossas preces, e a Jesus e aos bons espíritos, que nos amparem e que nos cuidem e que nos ajudem a superar aquela dificuldade que ora estejamos vivenciando. Fiquemos então, meus irmãos, todos na paz do Cristo, que é aquela paz ativa, aquela paz que ama, aquela paz que ampara, aquela paz que consola. Um abraço em todos.